Olá! Se você gosta de Friends e direito, fique ligado no vídeo de hoje que nós vamos falar mais a respeito. Meu nome é Tatiane Duarte e você está no Juridicando. Friends é uma série que acabou há mais de 20 anos, mas até hoje faz muito sucesso. Eu já assisti todos os episódios 3 vezes e comecei a assistir a quarta e pra mim é sempre uma novidade. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o episódio 13 da 7ª temporada, que chama The One Where Rosita Dies. Tá certo? Eu não sei falar inglês. Tá. Foco. Nesse episódio, dentre outras coisas, o Ross e a Mônica, que são irmãos, vão até a casa dos pais para buscar as caixas que eles guardaram com as coisas da infância. Quando eles chegam lá, as coisas do Ross estão bem guardadas, os troféus, os diplomas, os trabalhos de escola, os desenhos. E a Mônica fica super ansiosa. Pai, cadê minhas coisas? Cadê minhas caixas? Quando eles vão pegar as caixas da Mônica, o que acontece? Mofo. Virou tudo um conjunto de fungos e mofo, porque eles usaram as caixas da Mônica para tampar um vazamento na garagem. E o pai dela fica desolado e a Mônica fica muito mais desolada. Por quê? Pra ela, o Ross sempre foi o filho preferido e isso mostrou que realmente ele era o filho preferido, porque os pais não ligaram nem um pouco para as coisas dela. Bom, depois de tudo isso, com o coração sentido, o pai dela fala: bom, Mônica, já que as suas coisas estragaram por minha culpa, toma a chave do Porsche pra você. Sweetheart, we love you just as much as Ross. Now, I'm sorry about everything that happened, and I'll probably never be able to make it up to you, but here's a start. What's this? It's the key to my Porsche. Well, the key to your Porsche. What? What? Ele dá a chave do Porsche pra ela e ela fica com o carro do pai. E assim, o Ross fica: como assim? Você guardou essas tralhas de infância e deu um Porsche pra ela? Que absurdo é esse? Bom, aí pra quem gosta da série, você viu isso? Oh meu Deus. Quem continua vendo a série, enfim, vai ver que a Mônica continua com o Porsche e tudo mais. Esse episódio dá pra gente trabalhar um pouco do direito de sucessões. O que é o direito de sucessões? Direito de sucessões é o direito que regula os bens deixados por alguém após a morte, certo? Quem vai suceder dos bens. Enfim, antes de explicar certinho, eu queria só pontuar alguns conceitos importantes para vocês entenderem tudo isso. O que são herdeiros? Herdeiros são aqueles que vão ter direito àqueles determinados bens deixados pelo falecido. Existem os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Descendentes: filho, neto, bisneto. Ascendentes: mãe, pai, vô, avó. Cônjuge é o marido e a mulher, ou companheiro e companheira. E os herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros facultativos? Sobrinho, irmão, primo, toda essa galera, todo o resto da família que não são os herdeiros necessários. Se o falecido não tiver necessários nem legítimos, os bens vão para o Estado. Esses são os tipos de herdeiro. E existe a herança legítima. O que é a herança legítima? É a herança que a lei garante aos herdeiros necessários. Outra coisa importante também, você já deve ter ouvido falar de testamento. No testamento, a pessoa pode dispor, ou seja, pode fazer o que ela quiser com 50% dos seus bens. Então ela pode dar para o cachorro, dar para o periquito, dar para a igreja, dar para o orfanato, dar para o time de futebol. Ela pode dar essa herança para quem ela quiser. Ela pode falar: quando eu morrer, pega 50% dos meus bens e joga de helicóptero, sei lá, não sei, ela pode fazer isso. Porém, visando esses absurdos, o legislador sabiamente foi lá e resguardou os outros 50% para os herdeiros necessários.
Ou seja, ela pode fazer o que ela quiser com metade, mas a outra metade obrigatoriamente é dos herdeiros necessários, para eles não ficarem com uma mão na frente e outra atrás quando falecer aquele determinado parente. Bom, e o que isso tem a ver com Friends? A doação de um ascendente para um descendente pode caracterizar adiantamento da legítima. O que isso significa? O adiantamento da herança. Então, o artigo 544 do Código Civil, que eu vou ler aqui, fala o seguinte: a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhe cabe por herança. Significa dizer que se eu dei um carro para um dos meus filhos, significa que eu estou adiantando a parte dele na herança. E quando eu morrer, esse filho que recebeu esse carro vai ter que declarar esse bem junto com todos os outros bens que eu deixei, e do valor total que ele receberia de herança vai ser descontado o valor do carro. Então, na verdade, foi um adiantamento da legítima, certo? Porém, tem uma outra possibilidade. Quando um pai quer favorecer um filho, né? Que seria o que o pai da Mônica fez com a Mônica. Se ele quisesse favorecer a Mônica em detrimento do Ross, ele poderia fazer o que dispõe no artigo 2005 do Código Civil, que eu vou ler aqui. São dispensados da colação as doações que o doador determinar que saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. O que isso quer dizer? Que se ele especificar na escritura de doação que aquele bem que ele deu para um dos filhos antes de morrer saiu da metade disponível, ou seja, dos 50% que ele pode fazer o que ele quiser, não caracteriza adiantamento da herança. E, portanto, aquele filho não vai ter que declarar esse bem quando o pai morrer e vai ficar com aquele carro para ele mesmo. Outro artigo importante também é o 549 do Código Civil, que fala o seguinte: nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Traduzindo, vamos supor que o pai deu 57% da fortuna dele para um dos filhos, só que ele dispôs na escritura de doação que ele usou a metade disponível dos bens. Então, 50% vai ser válido, vai ser daquele filho, e os 7% excedente entram no montante da herança. Mas, Tati, o que é inventário? Se você tem essa curiosidade, fique de olho toda quarta-feira às 8 horas, que daqui a algumas semanas nós vamos postar o que é o inventário. Mas eu já adianto que o inventário é o procedimento pelo qual a gente faz a divisão dos bens daquela pessoa que faleceu, certo? Então, voltando ao Friends, nós temos algumas possibilidades. Primeira possibilidade: o pai Geller doa o carro para Mônica, e quando ele morrer, a Mônica tem que declarar esse carro no inventário, e aí de todo o valor que ela receberia desconta já o valor do carro. Isso é o adiantamento da legítima. Ou numa hipótese de planejamento patrimonial, que é o nosso assunto do coração, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal. Mas já adiantando, numa hipótese de planejamento patrimonial, se o pai dela quer mesmo favorecer ela em detrimento do Ross, ele faz uma escritura de doação em que ele fala: olha, esse Porsche saiu da minha metade disponível, aquela metade que eu posso fazer o que eu quiser. Então vocês que lutem para dividir a outra metade quando eu morrer. Entendeu? Então essa é uma outra possibilidade. Dá para fazer isso também por meio de testamento. Isso se chama planejamento. Planejamento é vida. E a terceira hipótese é a do artigo 549, ou seja, o Porsche representa metade mais 10% da fortuna dele, e aí a Mônica só vai ter que devolver 10% referente ao carro para fazer a partilha dos bens. Bom, esse é um assunto muito interessante, porque muitas vezes tem essa discussão de meu pai prefere a minha irmã do que eu, minha mãe prefere minha irmã do que eu, deu um carro, deu uma casa, deu dinheiro.
Com esse vídeo você consegue ver se ele fez o certo ou não e de repente contestar, conversar, enfim. Bom, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que nós vamos resolver com o maior prazer. Se você gosta de Friends ou conhece algum amigo que gosta de Friends, compartilha com ele, talvez ele ache interessante essa curiosidade. Se você gostou do vídeo, clique no joinha, ative o sininho e se inscreva aqui para receber notificações de vídeos novos. Tem sempre toda quarta-feira às 8 horas. Siga o nosso canal também para mais assuntos jurídicos e nem tão jurídicos assim. Tchau!